Sejam bem-vindos à resolução de mais um exercício. A gente está aqui na prova de 2017, do segundo semestre. Exercício 24, vamos lá. No século XVI, divertidos duelos intelectuais entre professores das academias contribuíram para o avanço da matemática. Motivado por um desses duelos, o matemático italiano Niccolò Fontana encontrou uma fórmula para resolver equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, os outros matemáticos da época não tinham acesso a tal descoberta, tendo que encontrar formas alternativas para resolver aqueles problemas. Uma das formas alternativas é a fatoração, que facilita a observação das raízes, que são as soluções, pois transforma a adição dos termos da equação em uma multiplicação igualada a zero. Veja exemplo. Analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essas equações, e aqui tem as opções, né? Basicamente, a gente tem que dizer quais são os tipos e quantas são as raízes dessa equação. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Eu vou reescrever a primeira equação ali, um pouco maior aqui para a gente ver. X elevado à terceira, mais 6x elevado à segunda, mais 5x menos 12 igual a zero. Galera, quando a gente pega uma equação assim, e a primeira coisa que a gente vai ver é qual que é a maior ordem dessa equação polinomial. Nesse caso, a maior ordem é 3. Então, essa é uma equação que pode ter 3 raízes. E o que eu quero dizer com pode ter 3 raízes? Nesse caso, a gente está igualando essa equação a zero. Então, as raízes vão ser todos os pontos que essa curva cruza o eixo x igual a zero. Então, o que eu quero dizer com isso? Para exemplo, eu vou pegar essa mesma equação aqui e jogar num site que mostra para a gente qual curva aquela equação mostra, né? Então, esse é o site aqui, ó. Quando a gente diz que isso daqui é igual a zero, a gente está falando para ele mostrar para a gente quais são os pontos que essa curva cruza o eixo x. E se a gente aproximar aqui, a gente pode ver que esses pontos estão aqui em menos 4, menos 3 e 1. A gente pode ver isso de maneira até mais fácil. A gente volta para o desenho da curva e a gente vê aqui todos os pontos em que essa curva está cruzando o eixo y igual a zero, melhor dizendo. Ela cruza o eixo x quando o y é igual a zero. Beleza? Então aqui, esse número menos 4, o menos 3 e o 1 são as raízes desse polinômio de terceiro grau. E se fosse um polinômio de segundo grau, por exemplo, eu vou apagar aqui essa parte de terceiro grau. Um polinômio de segundo grau, ele só vai ter duas raízes, ou seja, ele só vai ter dois lugares em que ele cruza o eixo x em y igual a zero, beleza? Mas o nosso exemplo é de 3 raízes. Aí, voltando lá para o exercício, o que ele fala? Ele fala que tem um jeito de escrever mais fácil, em que a gente usa as próprias raízes, multiplica todas as raízes e iguala a zero. Então, perceba uma coisa aqui. Desse lado a gente tem x menos 1, x mais 3, x mais 4. E as nossas raízes eram 1, menos 3 e menos 4. Ou seja, a gente conseguiu deduzir que essa forma de fatoração aqui nada mais é que pegar x menos a raiz 1, que a gente vai chamar de, por exemplo, A1, multiplicar por x menos, deixa eu apagar aqui, x menos a raiz 2, que eu vou chamar de A2, multiplicar por x menos A3, que é igual a zero. E isso dá certo, por quê? X menos, qual que é a primeira raiz? A raiz é 1 positivo, então vai ficar x menos 1. A segunda raiz é uma raiz negativa, é menos 3. Então, vai ficar x menos 3, que é a mesma coisa de escrever x
mais 3. E aqui a mesma coisa para o menos 4. X menos menos 4 é a mesma coisa que escrever x mais 4. Tudo isso é igual a zero. Então agora a gente já sabe o que está acontecendo aqui e também já sabe o que são raízes de uma função, já sabe quais são as raízes dessa, né? No caso as raízes é 1, menos 3 e menos 4. Eita, que 4 feio. Agora sim vamos para as alternativas. Então, analisando o exemplo dado, é correto afirmar que essa equação possui 3 raízes naturais distintas. Então, aqui a gente tem que entender de um conceito muito importante, que é o conceito de conjuntos. O que é um conjunto? Um conjunto de números é dizer a qual grupo um certo número pertence. Que nem, aqui nesse exercício, ele está perguntando se essa equação possui 3 raízes naturais distintas. E naturais é justamente o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais é composto de quais números? É composto de todos os números que são inteiros, ou seja, sem vírgula, sem decimal, só que positivos. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai até o infinito. Mas perceba, os naturais são os números inteiros positivos. E aqui, nas nossas raízes, a gente tem 2 raízes que são negativas. Então, não pode ser essa alternativa A, porque o menos 3 e o menos 4 não fazem parte do conjunto dos números naturais, beleza? Agora, deixa eu apagar aqui, só para a gente ter mais espaço. Vou até manter aqui o conjunto. Aí ele pergunta, possui 3 raízes inteiras distintas. Bom, 3 raízes a gente sabe que possui mesmo. Agora vamos entender quem é esse conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros é o conjunto de todo e qualquer número que não tenha vírgula. Tanto positivo, 1, 2, 3 até o infinito, quanto negativo, menos 1, menos 2, menos 3 até infinito. Ou seja, o menos 3 e o menos 4 fazem parte desse conjunto de números inteiros. E nós temos 3 raízes distintas. Ou seja, todas as condições da alternativa B foram encontradas. Então, a gente pode dizer com certeza que a resposta é a alternativa B. Beleza? E vamos dar uma olhada só nas outras alternativas aqui, só para a gente ver por que de fato não seria nenhuma dessas outras alternativas, né? Aproveitando que a gente já está no vídeo, a alternativa C fala que possui 2 raízes naturais distintas e uma raiz irracional. Bom, isso não é verdade, por quê? A gente já viu que natural é qualquer número maior maior ou igual a 0, né? E que seja inteiro. Então, aqui a gente já sabe que não tem 2 raízes naturais, só tem uma raiz natural, que é o 1. Então, tem uma raiz natural e 2 raízes inteiras, ou 3 raízes inteiras. Então, não pode ser a C por conta disso. E o que seria um número irracional? Que ele fala aqui, né? Irracional. Um número irracional é um número que a gente não consegue escrever ele através de uma fração de 2 números inteiros. Se eu pegar, por exemplo, 2 dividido por 4, dá quanto? Dá meio. Então, meio não é um número irracional, porque eu consigo escrever ele através de uma fração de 2 números inteiros. Ah, Gabriel, então dá um exemplo de um número irracional aí. Um exemplo de um número irracional é, por exemplo, o número π, que é um número que está presente em várias coisas da natureza, mas ele é um número irracional, né? Ele é um número infinito. 3,14, 15 e vai embora. E esse número, a gente não consegue escrever ele como uma fração de 2 números inteiros. Então, o número π, por exemplo, é um número irracional, beleza? E tem diversos outros números também irracionais. Então, vamos fechar esse exercício aqui
revisando os conceitos que a gente viu aqui nesse exercício, né? Acho que o primeiro conceito e mais importante é o que é uma raiz, né? Raiz de uma função. Por que eu passo esses conceitos no final dos vídeos? Porque se você ficou com dúvida, você pode pesquisar pelo conceito que a gente usou para resolver o exercício. Ao invés de você pesquisar só o exercício, você pode dar uma olhada também em qual conceito a gente utilizou para resolver. Outro conceito que a gente utilizou foi o conceito de conjuntos. E esse é um dos mais importantes. Conjuntos numéricos. Raiz de uma função e conjuntos numéricos, beleza? Se você ficou com dúvida, dá uma pesquisada nesses dois temas que caem muito na ETEC. Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Te vejo na próxima. Espero que tenha ajudado.